Bom dia, que a graça e a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam com todos vocês. E eu acho bom esse vídeo ter sido mostrado porque vocês veem a diferença de um homem carnal para um homem espiritual. O homem espiritual, ele ajoelha, ele ora, aí ele levanta e vai, não é? O pessoal falou que eu estava com medo ali, mas não, estava ajoelhado ali em oração. Vocês entendem? Meus queridos, abra por favor a sua Bíblia, se você a tiver aí, sentado mesmo como você está, em 1 João capítulo 1, nós vamos ler os versículos 8 e 10. 1 João capítulo 1, versículos 8 e 10. Eu vou ler na nova versão transformadora da Bíblia, que é a tradução que eu adoto. Eu a considero a melhor hoje em língua portuguesa. Se não é a tradução que vocês usam nas igrejas, eu recomendo que vocês adquiram para ler em casa, como uma complementação. Eu acho ela excepcionalmente boa, a nova versão transformadora. Mas você pode acompanhar que o conteúdo é o mesmo da sua tradução. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu apenas gostaria de agradecer a todos pelo carinho e pelo amor com que nos receberam. Vocês são uma resposta de oração. Sempre que eu saio para pregar em algum lugar longe da minha casa, eu peço a Deus que eu leve a palavra dele e que em troca ele me dê amigos. E aqui eu recebi, essa oração foi respondida. Quero agradecer a todos vocês, não tive oportunidade de conversar com todos, mas claro, o Marcos, a Cornélia, o Rolf, que se despencou lá para Curitiba para me pegar de madrugada, ao Renato, que vai me levar agora, e tantos outros de vocês que eu não tenho tempo de citar aqui. E obrigado por aqueles que não conversaram comigo, mas que estarão em oração pela nossa vida, assim como eu estarei em oração pela de vocês. Amém? Todos encontraram? Diga amém. Se não encontraram, diga escola dominical. Diz assim a palavra do Senhor: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Pula para o versículo 10. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, que não sejam as palavras do pregador, mas a voz do Teu Santo Espírito, para que de fato haja transformação de vidas hoje. Que não sejam palavras ao vento ou uma mera formalidade de uma liturgia, mas que seja um momento de profundo poder espiritual, poder transformador, que venha renovar a mente, para que haja mudança de vida, libertação e paz. Em nome de Jesus te pedimos, amém. O poder e a graça de Deus só agem para restaurar vidas e relações onde existe perdão e arrependimento. Não é possível haver restauração de vidas e de relacionamentos sem perdão e arrependimento. E só é possível haver perdão e arrependimento onde nós caminhamos na verdade. A grande questão é que a verdade nos confronta, porque a verdade do Evangelho é uma verdade santa, pura, onde não pode haver pecado. E nós somos seres pecadores que convivemos com uma natureza muitas vezes hipócrita, mentirosa, falsa, de dificuldades, como Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Todos nós, acredito eu, podemos fazer essa oração se nós caminhamos na verdade. E aqui nós lemos a epístola escrita por João, a primeira epístola do apóstolo João, e é importante que você entenda o contexto em que ele escreveu isso. João estava aqui escrevendo, um cristão escrevendo para outros cristãos, para a igreja de Cristo, para combater uma heresia da época chamada gnosticismo. Não vem aqui ao caso agora entrar em detalhes, mas o que importa aqui é você compreender que era um cristão falando para cristãos. E se nós entendemos o caráter universal da palavra de Deus, que mesmo quando uma epístola era escrita para uma igreja em especial, nós podemos trazer o ensinamento para a nossa vida, você pode entender que isso aqui são palavras do Espírito Santo de Deus para você, porque você é cristão, assim como aqueles destinatários de João. Então eu vou reler essa afirmação, não precisa ler, só escute, e entenda que são palavras de Deus para você, cristão. E ele diz assim: se nós cristãos, se afirmamos, porque ele usa o plural, ele se inclui,
Primeira pessoa do plural. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Como eu comentei com vocês ontem eu falei um pouco sobre o princípio desse processo que me levou a estudar essa questão do perdão, a me aprofundar nisso. E algo que me chamou a atenção foi a impiedade com que nós cristãos agimos. A falta de compaixão, a falta de misericórdia. E aqui é importante nós entendermos uma razão disso acontecer, que é o cerne daquilo que eu vou falar para vocês aqui hoje. Nós somos muito condenadores. Quando alguém peca contra nós, ou quando nós temos conhecimento de um cristão que pecou, nós geralmente agimos de uma forma muito judicial. Nós falamos de cima para baixo, porque afinal de contas nós somos muito espirituais, nós somos muito santos, e aquele pecador cometeu um pecado terrível. Existem vários exemplos públicos disso, pregadores famosos no Brasil que cometeram adultérios, e nós sempre que falamos dessas pessoas, falamos com um certo desdém até, porque afinal de contas nós somos tão bons, nós somos tão santos, como é que ele cometeu esse pecado? Vemos escândalos na internet, escândalos gospel, o fulano que caiu, o fulano que mentiu, o fulano que roubou, pessoas conhecidas no nosso meio, pastores, músicos, etc. E nós sempre que falamos deles, falamos de uma certa arrogância espiritual e moral. Nós nos colocamos num papel de super santos e nós olhamos para eles de cima para baixo. Isso é algo que é feito de forma distante desse chamado pecador. Nós estamos aqui, eles estão lá, mas o grande problema, o problema principal acontece quando esse dito pecador faz parte do nosso convívio. E aqui eu quero convidar você a trazer à sua mente pessoas que pecaram contra você, pessoas que te machucaram, que te magoaram, que te molestaram sexualmente na infância, que te traíram numa relação afetiva, que te roubaram, que te difamaram, que fizeram intriga contra você, que foram mentirosos, que foram ingratos, que trapacearam, um ex-sócio que roubou. Quem é aquela pessoa ou aquelas pessoas com quem você não fala e que sempre que você traz a sua lembrança, você fala com um peso no coração, uma mágoa, e você não consegue falar bem desta pessoa e é sempre com um certo amargor? Quem é o pecador na sua vida? Eu quero criar esse personagem aqui. Eu vou chamá-lo de o pecador. Como o Diego pregou aqui na sexta-feira, né? Essa coisa de você não botar o nome é bom, porque a gente consegue encaixar a nossa vida dentro daquilo que é dito. Então eu vou botar aqui um personagem sem nome, o pecador. E você pegue esta pessoa que te feriu, ou feriu alguém próximo a você, de repente fez mal ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho. Já conversei com pessoas cujo o pecador era alguém que tinha assassinado o seu filho, gente que te fez muito mal. E entendam uma coisa, você não tem que perdoar pessoas que te fazem bem. Eu estou falando daquela pessoa desgraçada que você não consegue olhar na cara, que te machucou mesmo. Quem é esse pecador? Traga essa pessoa à sua mente. E aí eu quero te perguntar, você já perdoou esta pessoa? O tema que o Marcos me pediu para compartilhar aqui seria nesta palestra um perdão de uma forma mais ampla. O perdão na igreja, o perdão nas relações, o perdão na internet, o perdão nos relacionamentos sociais. E claro, o que falamos aqui vale também para o ambiente conjugal, para o ambiente familiar. Quem é o pecador na sua vida? Quem é essa pessoa que te fez muito mal, ou essas pessoas, e que você ainda não perdoou? E geralmente nós cristãos, e aqui eu vou usar com toda a liberdade o tom que João escreveu na sua carta de um cristão falando para outros cristãos, porque quando nós falamos de perdão, a gente tem aquela ideia de que vai ser uma mensagem de alívio, né, de só alegria. Mas a mensagem do perdão, ela é uma mensagem acridoce. Sabe aquele molhinho acridoce que a gente come muito em restaurante japonês, aquele vermelhinho? Ele é acre porque ele é um pouco amargo e ele é doce porque ele é doce. E a mensagem do perdão também é acridoce. Por quê? Para você falar do doce do perdão, que traz alegria, paz, leveza, libertação, primeiro você tem que passar pelo amargo do pecado.
Nós não podemos falar sobre perdão, ou não haveria nem razão para se falar sobre o perdão, se não houvesse um pecado para ser perdoado. Então nós temos que falar sobre isso. E quando nós encontramos cristãos que lidam com as ofensas cometidas contra si ou contra alguém e que machucou a si, de uma forma não cristã, ou seja, vingativa, exclusiva, de superioridade moral, geralmente é porque esse cristão não compreendeu o perdão e não compreendeu a própria natureza pecadora. Então aqui eu quero trazer vocês para uma reflexão difícil, não será fácil. E eu vou fazer um pacto com vocês. Quando doer, eu vou perguntar, se estiver doendo, você fala assim, ai. Por enquanto ainda não vai doer não, daqui a pouco vai começar. Quer ver? Está doendo? Fala ai. Nossa, já? Caramba! Vamos devagar então. Para que você entenda como você tem que lidar como cristão com o pecado, você tem que compreender uma mudança muito séria que houve quando Jesus veio à Terra. Jesus foi um grande revolucionário, não no sentido político ou militar. Ele foi um revolucionário espiritual. Ele transformou muitas coisas, porque a época em que o povo de Deus lidava com Deus e com o próximo era através da chamada lei mosaica. A dinâmica que havia naquela época era assim: pecado, punição. Adulterou, vai ser apedrejado. Tocou em algo impuro, vai ficar fora do arraial. Fez isso assim assado, vai morrer. Fez aquilo aquado, vai ter as mãos cortadas. Isto era uma ética do Antigo Testamento. Jesus vem e ele transforma muitas coisas. Ele transforma, por exemplo, a forma de lidar com o sábado. Ele fala, não é você em função do sábado, é o sábado. Não é bem assim. Ah, Deus, quem é Deus? É o Senhor dos Exércitos. Sim, mas Ele é Pai. Muitas revoluções. E Ele muda também a forma de lidar com o pecado. Antes, como é que era? Pecado, punição. Vamos guardar isso. Pecado, pedra. Jesus vem e Ele muda isso. Pecado, perdão, restauração. Repita comigo. Pecado. Você não encontra no Evangelho a ética punitiva da lei mosaica. Você encontra uma ética que busca restaurar o pecador. Esta é a ética do reino de Deus. Deus não olha para nós e imediatamente deseja nos punir. Ele quer nos perdoar e quer nos restaurar. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Mas Ele perdoa, Ele restaura. E nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos representantes deste reino e, como tal, devemos seguir esta ética que faz parte da constituição do reino. O problema é que nós cristãos temos agido como israelitas da época do Antigo Testamento. E quando eu vou usar aqui uma imagem bíblica, a Bíblia associa o pecado a um lamaçal, a um lodaçal. E quando a pessoa peca, é como se ela afundasse nesse lodaçal. E a ética do Evangelho é: meu irmão, me dá a mão aqui, vem, eu te ajudo, vem que eu te sustento, levanta, agora vem, deixa eu te ajudar, te limpar, e vai, e segue, prossegue. Mas nós muitas vezes, quando tomamos o conhecimento de que um pecado foi cometido e vemos a pessoa afundada na lama, o que nós fazemos é isso. Sim ou não? Sejamos francos. Um irmão da sua igreja ou uma irmã da sua igreja caiu em adultério, todo mundo soube. Sabe como você age? Primeiro você começa a comentar com todo mundo. Soube o que aconteceu? Não soube. E vem aquela fofoca gospel, né? Vou te contar, mas só para você orar pela pessoa, tá? É aquele pecadinho travestido de santidade. Bem farisaico, mas nós fazemos isso. E aí quando você cruza com aquele adúltero, aquela adúltera na rua, você olha, atravessa para o outro lado da rua, porque afinal de contas não pega bem você falando com uma pessoa assim. É assim que nós agimos, sim ou não?
Se você for ser honesto, você vai ver que é assim. Qual de nós, quando sabe que alguém incorreu em pecado escandaloso, vai lá e toma como primeira providência ir ao encontro dessa pessoa, amá-la, abraçá-la, ouvi-la, chorar as lágrimas que ela está chorando, e abraçá-la e acolhê-la e chegar e falar assim: não, meu irmão, minha irmã, estamos juntos, vamos lá que eu te ajudo. Isso não é quem você é, isso não te define. O teu pecado foi uma vírgula malfadada que vai ficar no passado. Cabe a mim te ajudar. Quem de nós faz isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui, segundo as palavras de João, afirma que não tem pecado? Quem aqui não peca todos os dias? Eu peço, por favor, pode ficar de pé e sair do ambiente, eu vou esperar. Quem não peca todo dia, se você estava distraído, eu vou repetir. Quem não peca todo dia, por favor, pode se retirar. Bom, vocês fizeram uma confissão pública de que vocês pecam todos os dias. O que faz de você um pecador? Na época de Jesus, havia um conceito na sociedade de Israel de que o pecador era uma pessoa que vivia fora da graça de Deus. Então, quando você falava, aquela mulher é uma pecadora, Jesus foi uma pecadora lavou os pés de Jesus, você entendia que era uma prostituta, automaticamente. Era um conceito da época. Hoje em dia, eu sou um escritor, um editor, eu gosto do significado preciso das palavras. Eu fui no dicionário Wise e eu pesquisei o que significa um pecador. E significa aquele que peca. Quem peca aí? Fala, eu peco. Você é um pecador. Lamento informar. Tem aquela frase, né? Eu peco, mas não vivo em pecado. Legal, mas você peca. Você é um pecador. Está doendo? Fala, ai. Saber que é pecador dói. Agora, por que então que se nós somos pecadores, nós olhamos para o pecador que nos feriu e que nós não perdoamos e que a gente fala mal e não aguenta estar na presença, blá, 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 e nós não conseguimos perdoá-lo? Geralmente, segundo as nossas pesquisas, por dois motivos. São duas frases que a gente costuma dizer. Primeiro, tudo bem, eu peco, mas ele peca mais do que eu. Ele é mais pecador. Ou, que é muito mais comum, muito mais frequente, eu peco, mas o pecado dele é mais grave do que o meu. Ele é um mentiroso quanto mais. Eu só sinto inveja, eu só me iro. Jesus olha para isso e fala, Gabriel, varre para baixo do tapete aí. Estou nem aí com isso. Vamos pensar sobre essas duas afirmações, quando a gente considera que o outro é mais pecador do que nós, ou que o outro tem um pecado mais grave do que nós. E aqui vai doer. Pergunta é, ele peca mais do que eu. Quão pecador você é? Vamos fazer uma conta matemática? Quem conhece um autor chamado Max Lucado? Faz assim. Max Lucado, num dos livros dele, fez uma conta bem interessante. Ele fez assim. Vamos supor que você cometa 10 pecados por hora. Desconsidera quando você está dormindo, porque aí é fácil, né, gente? Mas vamos considerar que a gente dorme 8 horas por dia, sobram 16 horas acordado. Que você peque 10 vezes por hora. Está uma conta justa? Vamos lembrar que você peca por palavras, por atitudes, por pensamentos e por omissões. Porque a Bíblia diz que quando você sabe fazer o bem, mas não o faz, você comete pecado. Então, quando você deixa de fazer o bem, você também está pecando. 10 está bom? Uma boa média? Sim ou não? Sim. Aí multiplica 16 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano, blá, 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 até o limite de 74 anos de vida, que é a média do americano, no caso o Max Lucado americano, e no Brasil 72 anos, vamos ficar aí na média. Quanto isso significa em termos de pecado? Quando você chega, vamos supor que essa linha aqui seja o dia da tua morte, tá? Você fez assim, opa, passei. Aí você se encontra com o Senhor aqui. A pergunta é, com quantos pecados você se apresenta na frente dele? Você tem ideia? Vou chutar aqui, tá? 500 mil pecados. São muitos pecados ou poucos 500 mil? São muitos? Se você chegar com 500 mil pecados diante do Senhor, como você acha que Ele vai reagir? Bem ou mal? Diz aí, gente. Alguém que chega para você e fala assim, olha, tenho 500 mil pecados nas costas. Como é que você julga essa pessoa? Pecador. Eu só tenho 499.999.
Então você chega diante do Senhor e você olha para Ele e Ele vê aqueles 500 mil pecados nas suas costas e Ele fala assim: feliz é você, porque o sangue do Cordeiro cobre a tua vida. Se não fosse o sangue do Cordeiro, nós estaríamos muito mal diante dos olhos do Senhor. Porque nós somos salvos, justificados, regenerados, etc. Mas nós continuamos pecando. E se não fosse o sangue de Cristo sobre a nossa vida, nos justificando aos olhos do Pai, nós estaríamos muito mal aos olhos dele. Então 500 mil pecados seria péssimo para todos nós, amém? Sim ou não? Sabe quanto dá essa conta? Você chega no final da sua vida, em média, com 4.300.000 pecados. Que tal? Sinceramente, você acha que isso faz de você menos pecador do que o pecador que você ainda não perdoou? Tudo bem, Maurício, eu sou muito santo, eu só peco metade disso que você falou aí, 5 pecados por hora. Não tem problema, são 2.150.000 pecados no final de uma vida. E sabe o que é mais interessante? Em Tiago capítulo 2, versículo 10 diz assim: quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Quem cometeu pelo menos um pecado na vida faz assim. Só isso? Peraí, acho que vocês estavam dormindo, vamos de novo. Quem cometeu pelo menos um pecado na vida faz assim. Agora fala assim: pequei demais. Por que o pecador é mais pecador do que você? Um pecou 2 milhões, o outro pecou 3, o outro 1,5. Quem está menos pecador aos olhos de Deus aqui nessa história? Você ou quem pecou contra você? O pecado nos iguala, não é isso, minha irmã? O pecado nos iguala. Vocês sabem por que só Jesus pôde morrer na cruz? Porque ele tinha 0 pecado. Nenhum de nós é menos pecador do que o outro. Mas aí você pode falar: tá, entendi, ok, eu sou um pecador, mas o pecado dele é mais grave do que o meu. Você não sabe o que ele fez. Ele é um assassino, ele é um mentiroso, ele é um corrupto, ele é isso, ele é aquilo outro. Vamos fazer um exercício, eu gosto de fazer esse exercício. Aqui, a gente fala isso porque a gente cria um negócio que eu chamo de o pecadômetro. Vocês já viram um pecadômetro? Imagina assim um pecado, tipo um termômetro grande, onde você vai colocar o seu pecado. Quanto mais grave ele é, você coloca mais em cima. Quanto menos grave, você coloca aqui embaixo, tá bem? E aqui eu vou tirar da cena a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque este é um pecado diferenciado, uma vez que ele não tem perdão. Tiremos ele de cena. Vamos considerar todos os outros. E aqui eu vou fazer um exercício com vocês. Vocês topam? Amém? Eu vou citar uma lista de pecados e você vai colocar esse pecado mais grave ou menos grave aqui no pecadômetro. Pode ser? Como você não tem como todo mundo vir aqui, a gente vai usar a sua voz. Se você considera que ele é um pecado grave, você vai falar assim: ai, bem forte. Se você acha que é um pecadinho tranquilo, você fala: ai, ou não fala nada. Ah, quando toca a campainha, manda dizer que eu não estou. Isso aí não é pecado, isso é só uma mentirinha branca, né? Uma boa mentira do diabo, né? Mentirinha branca. É aquela mentira que você mente e você acha que está tudo bem, porque só mentiu, mas tudo bem, Deus não olhou. Tá bom, vamos fazer um exercício, olha. Práticas homossexuais. Agora, incluindo quem estava dormindo. Eu sei que está chato, mas quem estava dormindo acorda para brincar com a gente aqui. Vai lá. Práticas homossexuais. Viu como tinha gente dormindo? Provei. Então eu vou ler essa lista para vocês agora, tá bem? Vou começar a ler e você vai colocando aqui o pecado no pecadômetro. Vamos lá. Imoralidade sexual. Grave. Esse escandaliza, tira pastor do ministério, é um negócio sério. Impureza. Sensualidade. Já foi, né? Um pouquinho, mas... Porque afinal de contas, as irmãs gostam de tirar aquela foto no Instagram, fazendo aquele biquinho assim de lado. Aí não é tão pecado assim, né, irmãs? Que importa se o irmão está vendo a sua foto pensando longe. Aí você já não acha sensualidade um pecado tão grave. Mas vamos continuar. Idolatria. Feitiçaria.
Até aí vocês concordam que foi só aqueles pecadaços, só aqui no topo, né? Mas vamos continuar nessa lista. Hostilidade. Já não é tanto assim. É aquela história eu posso ser agressivo, porque afinal de contas eu sou crente, mas não sou banana. Discórdias. Perceberam que está menos? Perceberam? Porque a gente está colocando o pecado mais embaixo na escala de gravidade. Essa é para as mulheres. Ciúmes. Acessos de raiva. Eu peco muito nisso aqui, gente. Preciso melhorar muito. Ambições egoístas. Dissensões. Aqui o pessoal falou mais baixinho, porque afinal de contas todo mundo brigou no Facebook ano passado por causa das eleições, né? Aí eu não vou me botar aqui, meu pecadinho aqui, né? Xingar o irmão que só porque vota no outro candidato, de isso, de aquilo, daquilo outro, não é tanto pecado assim, porque afinal de contas Deus deve me apoiar. Divisões, panelinhas na igreja, divisões. Inveja. Ninguém aqui é invejoso, né? Que maravilha. Eu vou parar aqui. Vocês repararam, ficou claro para vocês como vocês deram uma dimensão diferente para os pecados? O interessante é que a pessoa que fez essa lista não fui eu. Foi um cara chamado Paulo de Tarso. E ele escreveu essa lista em Gálatas capítulo 5, de 19 a 21. É o que nós chamamos de obras da carne. E ele não fez distinção nenhuma entre pecados. Quem faz distinção entre pecados é a Igreja Católica. Pecado mortal, pecado venial. Eu vou ler para vocês essas passagens e percebam o que Paulo fala sobre todos estes pecados sem fazer distinção entre eles. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas sem diferenciação, quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Qual pecado é mais grave do que o outro? Por que você considera o pecador tendo cometido um pecado mais grave do que o seu? Você sente inveja? Quem disse que isso é menos pecado do que um adultério? Quem já viu o pastor ser removido do ministério porque adulterou? Faz assim. Quem já ouviu falar disso? Muitos casos, né? Quem já viu o pastor ser removido do ministério porque desonrou pai e mãe? Faz assim. Ninguém, né? Por quê? Não adulterarás e honrarás teu pai e tua mãe. Os dois fazem parte dos 10 mandamentos. Por que um é pecado menos grave do que o outro? Sabe por quê? Porque a gente inventou que era assim. A Bíblia não diz isso. E para que a gente possa entender isso, nós temos que entender o que é o pecado. É aquela coisa, a gente vai vivendo a nossa vida cristã, passando sempre, sabe aquela pedrinha que a gente joga no lago? Ontem eu vi os menininhos brincando aqui, jogando pedrinha no lago, que a gente joga pela quicar, a gente vai assim, quicando pela superfície. A gente não para analisar, para estudar, para entender o significado profundo. Não é só definição de escola dominical. Pecado é errar o alvo. Ok, já sei, mas o que é isso aos olhos de Deus? Vamos entender o que é o pecado? Para que você possa entender como é que Deus olha para uma mentirinha branca, para o ciúme, para a inveja, para o adultério, para o assassinato. Deus é como uma árvore, ele é o tronco. Dependendo da tradução que você usa, ele é a árvore, o tronco. E nós somos os galhos, ou os ramos, dependendo da tradução. Nós estamos vivos espiritualmente porque estamos conectados à árvore e a seiva corre da árvore para nós, é o que nos mantém vivos espiritualmente. O pecado é como um machado que vem e pá! Separa o galho da árvore, faz separação entre nós e o Senhor. O que acontece com um galho que é separado da árvore, gente? Ele morre. Ele morre. Porque o pecado produz isto, morte. A alma que pecar, esta morrerá. É o que diz a palavra. Adão e Eva pecaram. O que aconteceu com eles? Morte física, morte espiritual.
A melhor definição para o pecado é morte. Diga, pecado é morte. Agora eu quero botar vocês numa cena. Imagina aqui outro exercício de imaginação. Imagina aqui um prédio. Tem um cidadão no andar número 20 aqui, no 20º. E tem outro aqui no número 40, no 40º. Os dois vão cometer suicídio. Pularam juntos. Um caiu do 20, outro do 40. Os dois morreram, sim ou não? A pergunta é, qual morreu mais do que o outro? Qual morreu mais? Algum deles morreu mais do que o outro? Por quê? Porque não existe morte mais morte do que outra morte. Morte é morte. Faz sentido? Quem morre mais? Quem morre numa explosão atômica em Hiroshima ou quem morre do mosquitinho da dengue? Entenda uma coisa, os pecados são diferentes no que tange às consequências terrenas dos atos. Uma pessoa que matou outra vai ter uma consequência, tirou uma vida. Uma pessoa que mentiu vai ter outra consequência. Nós podemos entender essas consequências de formas diferentes. Há mais gravidade em umas, há mais dor em umas do que em outras. Mas aos olhos de Deus, o pecado é morte. E não existe morte mais morte do que outra morte. A narina do Senhor sente a repulsa do cheiro do nojo diante dos nossos pecados de forma igual. Pecado gera o quê? Putrefação. Morte gera putrefação. Outro exercício aqui. Vocês daqui a pouco vão almoçar. Eu vou oferecer para 2 pratos para vocês e vocês vão escolher qual vocês vão comer, tá bom? Aqui eu ofereço um prato de filé mignon. Aquele molho, aquela delícia, né? Quem gosta de filé mignon? Então filé mignon para vocês. E no outro prato aquele delicioso e suculento rato. Quem escolhe o rato? Fala amém. Quem escolhe o filé mignon? Fala amém. Amém. Agora eu vou mudar só um pouquinho de coisas aqui. Eu vou oferecer aqui a dose dupla daquele filé mignon, 2 vezes mais. E aqui metade do rato, mas os 2 estão podres. Quem vai comer o filé mignon? Fala amém. Ué, o que mudou? Vocês não acabaram de falar que iam todo mundo comer o filé mignon? Só porque ele está podre? Aos olhos do Senhor, Ele não escolhe entre o filé mignon e o rato. Tudo para Ele está podre. Assim como você rejeita tudo o que está podre, o Senhor rejeita tudo o que está podre. Portanto, todo pecado é uma ofensa ao coração de Deus. Não existe pecado do qual o Senhor se alegre. O seu pecado é mesmo menos grave do que o dele? Quem nunca feriu uma pessoa na vida? Diga amém bem alto. Quem nunca mentiu? Diga amém. Estou falando depois da sua conversão, não antes. Depois da sua conversão, já cristão, salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Quantos de vocês já feriram pessoas? Quem já feriu? Fala amém. Quem já mentiu? Fala amém. Quem já difamou alguém? Fala amém. Você é tão mais santo assim do que a pessoa que te feriu? Quem já invejou? Fala amém. Quem já cobiçou? Você é tão melhor assim do que quem te feriu? Então a minha pergunta para você é só uma. Por que você ainda não perdoou? Nós temos que aprender, meus irmãos, e eu vou repetir o que eu falei ontem. Se Deus nos perdoou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem mérito algum, mortos, Ele nos perdoou, Ele nos vivificou, Ele nos lavou, Ele nos adotou como filhos, e Ele perdoou uma vida de pecados. E Ele continua a fazer isso, porque nós continuamos a ser, mesmo depois de convertidos, pecadores. E pecamos todos os dias. E vamos ao Senhor em oração, em arrependimento, em pedido de perdão, e Ele continua nos perdoando. 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes infinito. Aí eu te pergunto, por que você se acha melhor do que Deus?
Porque se você foi perdoado por graça, você olha para aquela pessoa e você a considera imperdoável. E aí você vive não como um cristão, não como um embaixador do evangelho, do perdão e da restauração, mas como um verdugo vingativo da época da punição, que quer ver o sangue dos pecadores. E você se esquece que quando você pede o sangue dele, você está pedindo o seu sangue também. Sabe por quê? Porque a grande conclusão desses exercícios todos que nós fizemos aqui, de entender que nós pecamos muito, de entender que os nossos pecados são graves sim, é que todos nós estamos no mesmo barco. E somos carentes da graça de Deus. E ai de nós se não fosse o sangue de Cristo. A tua dignidade lhe é conferida pelo sangue do Senhor crucificado no Calvário, que cobre os teus 4.300.000 pecados aos olhos de Deus. E ele fala: entra, benditos do Pai. Seja como Deus é e perdoe. Por que não perdoou ainda? Uma pergunta: como você se comporta com os pecadores que pecaram contra você? Que tipo de comentários você posta nas redes sociais quando você sabe que um pastor famoso adulterou ou que um cantor famoso foi lá cantar no terreiro de Umbanda? Que tipo de comentário você faz? Aquele falso crente. E pelo amor de Deus, entendam o que eu vou falar aqui. Eu não estou falando de política aqui, estou falando de espiritualidade. Mas é aquela coisa: cara de esquerda não pode ser cristão, cristão e marxista não pode ser. Ou quem vota nesse cara torturador não pode ser cristão porque não coaduna com o evangelho de Jesus. Quem és tu para julgar o teu próximo? Quem tem irmãos de sangue aí? Faz assim com a mão, irmãos ou irmãs. Deixa eu perguntar, eles são perfeitos? Sim ou não? Eles cometeram muitos erros ao longo da vida? Sim ou não? Deixaram de ser seus irmãos por causa disso? Então por que você desconsidera como seus irmãos pessoas que discordam de você, ou até estão errando em algo? E criamos inimizades em redes sociais, e ofendemos pessoas, e julgamos a veracidade da salvação das pessoas, porque ela vota em A ou B, pelo amor de Deus. Somos um só povo, um só sangue, uma só carne, vivemos debaixo do mesmo sangue, e nós nos achamos o suprassumo da espiritualidade, porque a gente vai ao culto todo domingo, tem o nome no hall de membros, canta, e aí bate palma, ou não bate palma, porque eu sou espiritual demais, eu não bato palma, e a gente acha que essas coisinhas fazem de nós santos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Qual próximo? O teu inimigo, o que te ofendeu, o que te agrediu, o que votou no outro, o que provocou a dissensão, a facção. Estes são quem nós temos que perdoar. Deus não nos chama só para amar os amáveis, Ele nos chama para amar os que não são amáveis. Que mérito há em amar quem te ama? Até os fariseus, os publicanos fazem essas coisas. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu preciso te fazer uma colocação que é chata de fazer, porque ela parece que meio que uma chantagem, mas eu não posso deixar de não falar isso. Nenhum de nós recebeu Cristo no seu coração, tenho certeza disso, por medo do inferno. Nós recebemos Jesus no nosso coração por amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro, nos chamou pela sua graça, e nós o amamos em seguida. Mas isso não quer dizer que o inferno não exista, ou seja, que as consequências ruins não existam. Existem consequências para o fato de você não perdoar? Existem. E entenda isso. Como eu tenho dito, nós devemos perdoar, primeiro, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos tão pecadores e de pecados tão graves quanto aquela pessoa que nós nos recusamos a perdoar. Nós não devemos perdoar, nós perdoamos porque a graça de Deus habita em nosso coração, porque o Espírito de Deus habita em nós.
Nós devemos perdoar por amor, por graça, por obediência, porque essa é a vontade de Deus. Agora, se nós não perdoamos, há consequências. Quem já orou a oração do Pai Nosso aí? Diga eu. Muito cuidado quando você orar o Pai Nosso. Porque uma oração que é repetida muitas vezes causa dissociação mental. A nossos lábios falam, nossa mente está vagando às vezes. No Pai Nosso nós dizemos: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você vai lá no grego original, significa exatamente o seguinte: perdoa as nossas dívidas na mesma proporção em que nós perdoamos. Então, se você diz para Deus que você só quer ser perdoado na mesma proporção em que você perdoa quem te deve, se você não perdoa, significa que você está dizendo para Deus: Pai, não me perdoe. Isso é grave. Você está dizendo para o Pai: Pai, só me perdoa na proporção que eu perdoar. Se você não perdoar, você está pedindo para Deus não te perdoar. E eu vou além. Lucas capítulo 6, versículo 37, o Senhor Jesus disse tais coisas: não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Preste atenção agora. Perdoem e serão perdoados. Esse e é fundamental, nada na Bíblia é à toa. É uma partícula que designa uma consequência, ou seja, perdoem e como consequência disso, vocês serão perdoados. Jesus está dizendo: você quer ser perdoado? Perdoe. E aí você pode dizer: Maurício, mas isso aí vai de uma interpretação diferente, sua exegese está ruim, vamos lá. Não tem problema, eu vou para Marcos capítulo 11, versículos 25 a 26, mais uma terceira passagem sobre esse perigo. Palavras também do Senhor Jesus. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Quem ora aí? Faz assim. Eu não vou perguntar quem tem algo contra alguém, mas você que levantou a mão, quando você ora, você perdoa essa pessoa? Mandamento do Senhor Jesus. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Para quê? Para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas, se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Vou repetir. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. E isto é grave. O que Jesus está fazendo aqui? Uma ameaça para a gente? Ele quer o nosso mal? Ele quer que a gente não seja perdoado? Não, porque isso aqui só vale para quem não vive como o Evangelho de Cristo estabelece. Se você vive como o Evangelho de Cristo estabelece, você será um perdoador, nato, natural, imediato. E isto aqui não terá a menor importância para você. Eu posso orar o Pai Nosso, porque eu sou um perdoador. Você pode dizer isso. Mas se você não é um perdoador, se você é uma pessoa que tem como prioridade a vingança, a retribuição, virar a cara, parar de falar, ficar de tititi pelas costas da pessoa, só falando mal, então, meu irmão, minha irmã, cuidado. Volto a dizer, você não tem que perdoar por medo disto. Você tem que perdoar por amor, por graça, por obediência. Mas isto aqui não deixa de existir por causa disso. Mas pode ser também que a pessoa que você precise perdoar não seja outra pessoa, seja você mesmo. Porque entenda uma coisa, quando você precisa perdoar alguém e você não perdoa, você carrega um fardo muito pesado nas tuas costas, cada vez mais pesado, e que vai te encurvando e te achatando, é um peso muito grande. O nome desse fardo é ressentimento. Ressentimento é exatamente o que a palavra diz, é ressentir,
é sentir de novo. É a dor, a mágoa, a tristeza, a lágrima que você teve. No ato de ser magoado, de ser ferido, você vai sentir e sentir e sentir e sentir. E daqui a 30 anos você ainda está sentindo aquela dor. Por quê? Porque não perdoou, não tirou o fardo das costas. Continua carregando. E quando você fez algo no seu passado, e você continua sem conseguir se perdoar a si mesmo, o fardo tem outro nome. O fardo se chama culpa. E tem cristãos que são cristãos há décadas e continuam carregando culpa nas suas costas por coisas que fizeram no passado. Por quê? Porque não compreenderam o perdão. Se você precisa perdoar a si mesmo, primeiro, esqueça essa imagem de Deus como um juiz sedento por condenação. Jesus condena os ímpios que não se dobram à sua graça. Os filhos da ira, não é o seu caso. Jesus quer te restaurar. E Jesus veio à terra justamente para perdoar os pecados. Como é que João Batista, quando a gente introduz uma outra pessoa, a gente fala sobre essa pessoa no contexto mais importante que ela está, né? Eu chego aqui, eu não falo, aquela ali, a Alessandra, está dormindo, meu amor? Tá, pior que tá. É o flagra. Eu falo assim, essa aqui é a Alessandra, filha da Giovana. Não. Nesse contexto eu digo, esta é a Alessandra, minha esposa. Quando eu apresento. Porque de imediato, um encontro de casais, etc., é a informação que está mais relevante no momento. Quando João Batista apresenta Jesus, na sua primeira aparição pública, digamos assim, que foi no seu batismo, ele vira e fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É assim que ele é apresentado logo que ele chega. Quem tira o pecado do mundo, como é que se tira um pecado? Pelo perdão dos pecados. Então Jesus é apresentado como aquele que perdoa. Essa é a natureza dele. A natureza dele é amor, e amor traz a reboque a graça, e a graça traz a reboque a misericórdia, e a misericórdia traz a reboque o perdão. Você cometeu alguma coisa no passado e você ainda não se perdoou por isso? Primeira coisa que eu lhe pergunto, você se arrependeu? Pedro disse, em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Primeiro passo, arrependimento. Segundo passo é a confissão, é assumir a culpa, é rasgar o peito para Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro, arrependimento. Segundo, a confissão. E terceiro, é o firme propósito de não mais cometer aquele pecado. Provérbios 28, 13. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Este verbo abandona vem do hebraico, é um verbo azab, que significa se comprometer, ou seja, se comprometer e não cometer mais aquele pecado. Então, meu irmão, minha irmã, você se arrependeu de fato? Lembra-se do arrependimento que falamos ontem como é? Você confessou a Deus o seu pecado, você abandonou a prática, porque você ainda carrega a culpa. O subtítulo do livro que eu escrevi sobre esse tema, perdão total, é um livro para quem não se perdoa e para quem não consegue perdoar. Você não se perdoa? Entenda o, entre aspas, mecanismo espiritual do perdão. Se você o seguiu, se arrependeu, confessou e deixou, você está perdoado. E para quem não consegue perdoar, você ainda não conseguiu perdoar, por que não conseguiu? Por que carregar esse ressentimento? Por que carregar esse rancor por tantos anos? Não se ponha numa posição de superioridade. Entenda-se tão carente de perdão quanto aquela pessoa que você não perdoou. E perdoe. Qual é a conclusão de tudo que eu estou dizendo aqui hoje? Perdoe. Pois quem te ofendeu não é pior do que você, embora pareça. E se não perdoar os seus pecados, os teus pecados não serão perdoados. Perdoe-se, pois se você se arrependeu, confessou e deixou,
o perdão é certo. E por último, pode ser que você esteja aqui entre nós, mas até hoje você não fez uma aliança, um compromisso com Deus, de entregar a sua vida para Ele, de tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu quero lhe dizer que se você fizer esse pacto eterno com o teu Deus, aquele que te chama, que está falando ao teu coração, Deus tem perdão para você hoje. Basta você confessar os teus pecados, se arrepender e entregar a tua vida para Jesus, seguindo-o, sabendo que Ele é o Salvador da tua vida e o Senhor da tua vida. E aí você diz assim: mas Maurício, muito bonito tudo o que você está falando. E eu vou falar isso aqui para terminar. Muito bonito tudo o que você está falando. Mas você não sabe pelo que eu passei, ou você não sabe o que eu fiz no passado. Grave. Muita gente não perdoa porque diz coisas, por exemplo, como: ele não veio me pedir perdão, se viesse pedir perdão, eu sou um cristão, eu perdoaria, mas não veio me pedir perdão. Ou ele não se arrependeu, até hoje continua fazendo as mesmas coisas, como é que eu vou perdoar um cara que não se arrependeu dos seus pecados? Ou então você diz: que mérito essa pessoa tem para que eu a perdoe? Ele não merece, ele não fez nada, ele não fez nenhuma compensação, ele não pagou o preço. Aí eu volto a lembrar: perdão é perdoar uma dívida impagável. E se você acha que você só tem que perdoar quem merece, quem veio pedir perdão a você, quem mudou de atitude, com base nos méritos dele e não na graça que há em você, eu quero te convidar a voltar 2000 anos no passado, para ir até um lugar ali fora dos limites da cidade de Jerusalém, no alto de um morrinho chamado Calvário, no Gólgota, onde havia uma cruz, e ali havia um homem crucificado, um homem preso de forma inocente, que foi ofendido, acusado falsamente, cuspido na cara, esbofeteado, açoitado, despido, ofendido, coroa de espinhos na cabeça, peso de 90 quilos nas costas, que era mais ou menos o peso de uma cruz naquela época, morro acima, sendo ofendido, caindo, levanta, vai, chega lá em cima, ele tem cravos nas mãos, cravos nos pés, e ele é crucificado na vergonha, ele é crucificado nu, porque não creia você que aquilo que a gente vê num crucifixo, Jesus numa espécie de fralda, que era assim, não. Os crucificados do Império Romano naquela época eram crucificados nus, com as suas vergonhas expostas. E Jesus estava ali diante da sua mãe, diante dos seus escarnecedores, diante de Maria, sofrendo tudo aquilo, e ele vê ali aos seus pés aqueles que o magoaram, que o feriram, que o crucificaram. Ele vê os religiosos judeus, ele vê os escarnecedores romanos que o pregaram na cruz. Ele olha para eles e pensa assim, e ele vira para Deus e fala: Pai, eles não se arrependeram, eles não mudaram de atitude, eles não mereceram, eles não vieram me pedir perdão, então manda um raio do céu e fulmina eles. Amém? Ele olha para aquelas pessoas que não se arrependeram, que não mereciam, que não mudaram de atitude, que não foram até ele pedir perdão, e sem mérito algum deles, mas pela graça que havia no coração do Senhor, ele vira para o Pai e fala: Pai, perdoa. O que falta para você perdoar? Quem te feriu? O que falta para você se perdoar? Feche seus olhos, por favor. Eu vou fazer uma dinâmica aqui, e eu peço por gentileza que todos fiquem com os olhos fechados para que não haja constrangimento em nosso meio. Mas eu gosto de orar com gesto, porque o gesto ele é uma realidade externa, é uma ação que denota uma realidade interna. Se você carrega, por favor, todos de olhos fechados para que não haja constrangimentos, sim? Se você ainda carrega a culpa no seu coração porque você não consegue se perdoar por algo que você fez no passado, mas você compreendeu
que se você se arrepende, confessa e deixa, você já está perdoado, coloque a mão no seu coração. E nesse momento você vai orar ao Senhor, você e Deus. Inclusive já pode começar a orar se você desejar, dizendo para Deus: Deus, eu ainda carrego culpa por aquilo que eu fiz, mas eu estou verdadeiramente arrependido. Eu estou confessando a Ti aquilo, e eu nunca mais quero fazer aquilo. E isso me dará a certeza de que a minha culpa será lançada nas profundezas do mar. Agora, se é o seu caso, que você até hoje não conseguiu perdoar alguém que precisava perdoar, e você entendeu hoje que você precisa tomar esta decisão de perdão, e você de fato, não só de boca para fora, mas de fato, você quer perdoar esta pessoa, cancelar a dívida que ela tem com você, dizer: Pai, apaga do teu livro toda e qualquer lembrança, qualquer registro dessa ofensa. Coloque a mão no teu coração. Com esse gesto você está dizendo para Deus: Deus, eu perdoo agora aquela pessoa ou aquelas pessoas. Cancela toda dívida. Me liberta desse fardo de ressentimento. Me liberta desse fardo de culpa. Me dá a paz. E se você até hoje não fez uma aliança com Deus, mas você deseja fazer essa aliança, coloque a mão no teu coração agora e diga para Deus: Deus, eu quero te confessar uma vida de pecados, e daqui em diante eu quero te conhecer mais, quero saber quem tu és, e quero viver uma vida de um pacto contigo, um pacto de amor, um pacto de misericórdia, um pacto de graça, um pacto de liberdade. Eu vou deixar alguns segundos você fazer uma oração em silêncio individualmente. Coloque a tua vida para Deus neste propósito que fizemos. Em seguida oraremos para terminar. Querido e soberano Deus, que grande amor é esse teu, Senhor, tão incompreensível, tão incompreensível. Que amor é esse que nos perdoa dia após dia, sendo nós pecadores contumazes, que mesmo vivendo debaixo da tua graça, conhecendo a tua vontade, ainda assim, todos os dias da nossa vida, nós transgredimos. Obrigado por esse amor que nos perdoa, nos olha com compaixão e ainda assim nos chama de filho, nos chama de filha, filho amado, filha amada. Obrigado pelo teu perdão que nos alcançou, não porque merecíamos, mas pela graça que há no teu coração. Senhor, somos teus filhos, somos teus servos, somos embaixadores do teu reino. E por isso temos que reproduzir esse comportamento. Temos que amar os nossos inimigos como o Senhor nos ensinou. Temos que olhar para aquele judeu caído à beira da estrada, aquela pessoa que não falava com a gente, que nos considerava pouco santos, que nos ofendia, que nos atacava. Mas olharmos para ele ferido à beira da estrada, que tenhamos um coração que nos faz parar, nos ajoelharmos, tratarmos das suas feridas, o colocarmos no lombo da nossa montaria, o hospedarmos em algum lugar e gastarmos do nosso dinheiro pelo bem dele. O Senhor nos ensina, Senhor, a fazer isso. O Senhor nos ensina a falar bem de quem fala mal de nós. O Senhor nos ensina a abençoar quem nos amaldiçoa. O Senhor nos ensina a orar por quem nos maltrata, por quem nos persegue. E temos de nos perguntar agora, Senhor, temos feito isso? Se não fazemos, Senhor, perdoa o nosso pecado, porque estamos em desobediência. Ensina-nos a perdoar,
Ensina-nos a abençoar quem nos amaldiçoa. Ensina-nos a amar quem nos odeia. Ensina-nos, ó Deus, a falar, a orar a Ti, pedindo não que Tu peses a mão ou que Tu venhas com juízo contra o pecador que nos feriu, mas que Tu o abençoes, o transformes, o salves e o abençoes. Deus, perdoa o nosso pecado da falta de perdão. Que nós nos tornemos pessoas perdoadoras, a começar por gestos práticos hoje. Não amanhã, não daqui a um mês. Hoje, Senhor, agora, daqui já. E Deus, aquele pecado que eu cometi no passado, que ainda me esmaga, a culpa que eu vinha sentindo a Deus, eu entendi, Senhor, a Tua vontade para isto. Que nós nos arrependamos e nós nos arrependemos. Que nós nos confessemos e nós estamos confessando, sim, Senhor, nós fizemos aquilo. E que nós abandonamos, nos comprometamos fielmente a não cometer mais aquele pecado. Ó Deus, fazemos este compromisso agora contigo. E diante da verdade contida na Tua palavra, sabemos-nos perdoados, Senhor. Obrigado pelo perdão que nos livra da culpa. E tiramos esse fardo de culpa das nossas costas e o deixamos aqui neste lugar e vamos embora sem ele. Graças Te damos, Senhor, pelo Teu amor incompreensível, pela Tua graça maravilhosa, pela Tua misericórdia infinita, pela Tua compaixão e por ser o nosso Pai. Obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu colo. Obrigado, ó Deus, pelos Teus afagos, pelos Teus mimos. Obrigado pela Tua preocupação tão carinhosa, que até mesmo nos dá palavras duras e disciplinadoras, para que sejamos conformados cada vez mais na imagem de Cristo, naquilo que não vivemos. E que apliquemos estas verdades, ó Deus, no nosso casamento, na nossa família, com nossos filhos, com nossos pais, que perdoemos os nossos pais imperfeitos, que perdoemos, ó Deus, nosso cônjuge imperfeito, porque não somos melhores do que eles. Perdoemos, ó Deus, o irmão, a irmã da nossa igreja, o nosso pastor, que nos deu uma palavra mal colocada num dia ruim. Perdoe os meus irmãos em Cristo. Perdoe, ó Deus, as pessoas do meu trabalho, o meu chefe, meu subordinado, meu colega, os colegas da faculdade, as pessoas que nos trataram mal. Perdoa a todos, Senhor. Perdoa o meu inimigo. E assim, Deus, dá-nos a paz. Que sigamos nesse propósito, Deus, nos lembrando disso a todos os dias. E nos lembrando, ó Deus, que o perdão não é parcial. O perdão, quando ele acontece, é total. Não fica resquício, não fica 1%, não fica sobra. Fica paz, fica luz, fica alegria, fica liberdade. E fica Jesus no nosso coração. É no nome deles que te pedimos, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês.